a igreja aqui presente, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, e aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós saudamos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Esse amém foi para mim. Eu agradeço, coração, mas não mereço. Não mereço. Boa noite, igreja. Interessante, né? O diferencial. A saudação paulina para uma saudação noturna de boa noite. E estava ali, estava ouvindo os louvores, alguns atrás, né? E me veio lembrança do grupo Vozes da Verdade, que eu gosto sempre de mencionar um fato. Eu ouvi e assisti várias vezes em vídeo do fundador da igreja, do grupo Vozes da Verdade, pastor Moisés, que já está à glória, creio, que quando o grupo lançava o CD, LP, CD, as músicas em teatros lotavam, ele fazia sempre a apresentação, a abertura do show, e dizia: eu ainda estou aqui, e vocês ainda têm que me aturar. Eu digo mesmo, mas estou aqui. Faz um tempão, como o Ramsés estava falando da parte dele, né? Há um tempo que a gente não assume, e Deus tocou no coração dos irmãos para estarmos aqui. Amém? Nós ouvimos nesta noite alguns louvores, entre eles, o segundo louvor foi sobre, quem lembra? Eu não estou lembrando aqui, me ajuda aqui. Quem lembra? Segundo louvor, maravilhosa graça, né? E eu creio, queridos, que eu não pedi, Ramsés, para tocar nem cantar maravilhosa graça, pois esse é o assunto que nós vamos, nesta noite, conversar um pouco. Porque não há necessidade e nunca houve, das verdades relacionadas à graça de Deus, sejam estabelecidas firmemente na casa do Senhor, na igreja. Muitas vezes, não sei se por falta da leitura da palavra de Deus, do conhecimento da Bíblia, alguns irmãos chegam para a gente e dizem: pastor, paz e graça. Quando certo, biblicamente, é graça e paz, porque a graça excede a toda paz. Se não tivéssemos graça, a graça, nós não teríamos a existência da paz. O pensamento acerca da graça, ele precisa ser, de vez em quando, fluir para que nós possamos correr na direção certa. Nós, os adoradores, pensamos muitas vezes como muitas comunidades cristãs pensam. Elas adoram o Senhor, essas comunidades vivem, servem, evangelizam, mas muitas vezes, quando chega na hora do conhecimento da graça, se esquece da sua importância. O nosso conceito correto sobre Deus e sobre a sua graça, ela vem modelar a vital importância
do nosso crescimento espiritual. Nós precisamos, queridos, recapturar a visão de Deus e, com isso, ancorar na sólida rocha que é Cristo, da sua absoluta supremacia divina, e conhecermos todas as coisas. Só então teremos uma orientação teocêntrica em todas as questões do mistério, especialmente da evangelização e do discipulado. É uma necessidade que nós estamos presenciando. Os fundamentos mal feitos, aqui existem irmãos construtores, sabe que um fundamento mal feito de um edifício pode trazer transtornos sérios, pode haver consequências drásticas. Assim, muitas vezes, são as doutrinas, podem nos trazer consequências devastadoras na vida dos irmãos. A nossa busca visa exaltar, honrar a Cristo. O nosso conceito de Deus, suas perfeições, tem estado nos últimos tempos em jogo. O conceito que nós temos de Deus afeta o nosso crescimento. O nosso Deus, ele deve ter lugar garantido no nosso coração. Amém? Lugar mais alto pertence exclusivamente a Deus. Somente a Deus seja a glória para todo sempre. A graça de Deus, na perspectiva eterna, é interessante observarmos que ela significa, quem lembra aqui, lá na escola bíblica dominical, graça significa favor imerecido, ou favor divino não merecido. É um termo grego que deriva da palavra charis, deriva do verbo charizomai. Esta palavra, ela tem significado que é mostrar favor para. Ela assume a bondade daquele que doa, daquele que dá, e a indignidade do receptador. E quando essa palavra, no grego, é usada para indicar a atividade de Deus, significa exatamente essa tradução que nós temos, favor não merecido. Até que ponto podemos ter uma compreensão da graça de Deus? Nós cantamos aqui nesta noite, maravilhosa graça, teu amor me salvou. Mas para nós entendermos melhor, nós precisamos buscar respostas na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus busca o louvor de sua graça como um fim supremo. Em Efésios diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Graça, etimologicamente, significa favor. Favor é dádiva. Dádiva vem de alguém que é independentemente, alguém que voluntariamente saca aquilo que é seu e entrega a outro que não tem, aquele que nada possui.
Graça carrega a ideia de favor e significado mais profundo do que favores, porque existe aqueles agentes de trocas. Favor, muitas vezes, nós conhecemos quando aquilo envolve capital, envolve dinheiro, envolve serviço, envolve ajuda, envolve colaboração, envolve companheirismo. Ele me ajudou na minha mudança, e ele agora vai mudar e eu vou ajudar. Isso é forma de troca de favores. Mas a graça de Deus difere dessa graça humana horizontal, de troca de favores, na qual não tem unidade monetária, não tem nenhuma oficialidade operando em relação, mas a graça de Deus se difere fundamentalmente porque se trata de um favor imerecido, de um favor para o qual não há troca, não tem como, por causa da natureza humana, não pode haver favor. A natureza deste favor da graça, primeiro é que a natureza do nada. Do nada. A natureza do nada, ela não existe. Não poderia ser. A natureza não poderia se tornar. E vem aqui a memória de um pastor lá de Sergipe, pastor, agora falha a memória, e uma vez eu estava com ele lá no interior da Bahia, e ele pregou sobre o nada, e ele foi buscar na graça a riqueza desse conhecimento. Assim, a graça, nada. Universo, esse universo, nós conhecemos e que temos uma minúscula parte de conhecimento dele, não existia. Coisa nenhuma existia. Mas Deus decide, por graça, criar. E assim surge, talvez, alguns questionamentos. Como que ele cria? Ele usa o seu poder para criar? Ele usa o que para criar? Em Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê hoje não foi feito do que se via, do visível. Ele criou pelo poder da sua palavra, fruto de sua vontade. Queridos, há um mistério no Novo Testamento que fala da criação. É aquele que diz que é o Cordeiro de Deus, que é Deus, que é a expressão do amor sacrificial de Deus, o Cordeiro de Deus. Ele foi imolado, sacrificado antes da criação de todas as coisas. Antes que o universo, galáxias fossem criadas, ele, o Cordeiro de Deus, foi imolado, foi sacrificado. Houve graça. Deus morreu em Cristo, o Cordeiro, para criar a criação. Ou seja, antes de Deus dizer no nosso sistema, haja luz, ele disse, haja cruz. Favor imerecido. Ele se deu, Deus se deu para criar. De uma fonte surgiria a criação de Deus, a não ser dele mesmo.
A criação é Deus sacando de Deus, é Deus dando de Deus, é Deus, num certo sentido, parindo, num certo sentido, morrendo. É entrega, é dádiva, é sacrifício, é cruz criacional. Para nascer uma rosa, e essa flor rosa venha a existir para embelezar um jardim, exalando o seu perfume, é necessário que uma semente venha morrer. Para que houvesse criação, o Cordeiro de Deus deveria ser imolado antes da fundação de todas as coisas. Essa semente é dádiva. Essa semente é vida. Essa semente é entrega. Tudo é dádiva. Tudo é graça. Amém? Das coisas mais macro que nós podemos conhecer, as mais micros, até mesmo as realidades imponderáveis, que transcendem matemática, física quântica, compreensão humana. Deus, o infinito, se tornou finito em Cristo, tempo e espaço, e no tempo e no espaço, ele se tornou o Cordeiro, que deveria ser imolado antes de nada, antes de existir nada, antes de haver qualquer coisa, ele foi sacrificado. Apocalipse 13:8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. E no tempo, espaço, na história humana, onde nós nos encontrávamos caídos, o Cordeiro entrega a sua própria vida, e nisso não há nada que os culpados nós possamos trocar com ele, como favor. Não há nada que eu, finito, tenha que trocar de favor com Deus. Não dá para nós andarmos numa religião que vai de mim para Deus. Nada pode fazer a não ser Deus pela sua graça. Graça é quando ele veio em minha, em nossa direção. Você pode dizer amém? Quando ele me ama, quando ele nos amou, quando ele nos quer, quando ele nos deseja, quando ele nos visitou, graça que ele se encarnou e que ele, sendo rico, se fez pobre, e ele, não tendo pecado, se fez pecado por nós. Ele que absolveu toda a culpa do homem, que absolveu a angústia do homem, a minha angústia, a tua angústia, sem ser por troca, mas por opção, por iniciativa de amor, por favor, imerecido. Isso é graça. E tudo mais que assistimos é graça. Tudo mais que existe foi tirado da inexistência, ganhou o direito de ser. Não porque tinha o direito de existir, mas porque o amor, a graça, o chamou a ser. Isso é graça. Oi? Será que estão compreendendo? Amém, né? É fácil. Graça.
E quando nós olhamos, vemos as qualidades desta graça. E eu separei aqui duas para a gente pensar. Primeira, que a graça é inexaurível. O que é isso? Alguns aqui talvez saibam. Graça é aquilo que eu não posso entender, que não consigo, por mais conhecimento que eu tenha, não consigo assimilar. É isso que eu não consigo explicar. Ninguém consegue alcançar a dimensão da grandeza, do conhecimento, do ser divino. Quando eu penso nisso, eu penso na importância de nós estarmos aqui e estarmos completamente desligados desse mundo lá fora e ligarmos no tempo de Deus, na hora de Deus, porque Ele se faz presente, como eu disse, Ele nos visitou e nos elegeu. Ela é infinita em sua essência, significado e desdobramento. Para quem não conhece o que nós estamos falando nesta noite, a palavra de Deus diz que isso é loucura. Como um ser como Deus resolve criar do nada e dar da sua graça para criar um mundo, e esse mundo não reconhece o que Ele o fez. Segunda qualidade que eu separei para nós aqui nesta noite é que a graça, ela é eterna. Paulo diz em Timóteo que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A eternidade, ela não é um tempo linear, que se estende indefinidamente, mas é uma dimensão sem tempo, preste atenção, é uma dimensão sem tempo, onde Deus reside, e tudo é visto, tudo é conhecido, de uma só vez, simultaneamente. Amém? Às vezes a gente, até eterno, aí bota um oitozinho deitado de um lado, do outro, é infinito. Não. A eternidade é a dimensão, sem tempo, não existe tempo, onde Deus reside. E eu vou para lá. Você vai? Ferreira tivesse aqui, ele dava um grito de glória. Graça se originou ali, sem vontade humana, fora do controle humano. Nada em nossa dimensão, tempo e espaço foi causa da sua graça, e nada pode e nada poderá mudar a mente e o desejo de Deus. Com a eternidade de Deus, deve ser vista a partir da perspectiva de qualidade e não de quantidade. Duração da eternidade é imensurável. A vida dada por Deus aos eleitos deve ser vista a partir dessa perspectiva. Embora
nós, eleitos em Cristo Jesus, por Deus, sejamos criaturas que estamos no tempo e no espaço, não possuímos a vida eterna. Amém? Misericórdia. Não, estão ligados não, viu? Embora os eleitos de Deus sejam criaturas, tempo e no espaço, nós possuímos vida em nossos corpos. Amém? Agora sim. Porque Jesus disse: eu vim para que possam ter vida, e vida abundante. Dizer que a nova vida começa com um novo nascimento, para algumas pessoas lá fora, pode parecer uma observação banal. Para outros, a afirmação ela é superficial. Outros, é uma meia-verdade. Esta vida vem de Deus, e esta vida que vem de Deus, ela é eterna. Espiritualmente, estreitamente do ponto de vista humano, ela se estende tanto para o passado como para o futuro. E quero aqui abrir um parênteses que me vem à memória. Muitas vezes, lá no Parque Araxá, os irmãos que eram de lá, da minha época, devem se lembrar, pastor João Queiroz não tinha um culto quando alguém fosse pregar. Podia ser pastor Alexandre ou qualquer outro pastor que lá estivesse. Que ele, no final do culto, não fizesse um arrebatamento, mostrando que a vida que Deus nos deu, ela é eterna, sem fim. Amém? Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Em João 6,51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão da minha carne, e eu darei a vida pelo mundo. Quem pode dizer amém? Os crentes eleitos, a quem foram dadas graças em Cristo, antes do mundo, esses eleitos viverão até a hora da sua morte. Show, glória! Agora estão ligados. Viverão eternamente. Amém? A vida eterna, ela é obtida pela graça. E é maior do que todas as coisas. A qualidade desta vida, ela dá quantidade. Embora nós estejamos ainda neste mundo presente, pela graça, nós que fomos eleitos por Deus em Cristo, não somos deste tempo presente, nós somos da eternidade. Sua riqueza não é uma duração finita, mas eterna, sem fim. Amém? Quando você, quando eu, quando nós, eleitos em Cristo, por Deus, passarmos do tempo para a eternidade, não terá mais fim, e morte não haverá, porque pela graça, o Cordeiro de Deus venceu a morte. A graça de Deus, nós nos deparamos com a realidade revelada em duas dimensões. A primeira, que ela é temporal, onde tudo que conhecemos
e não conhecemos é bem mais real, intenso, infinito, pleno, absoluto, extremamente verdadeiro. Há um hino que hoje eu tentei encontrar, na minha época, do cantor cristão, que ele fala que metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste. Se nós pudéssemos assimilar e receber, a nossa mente ficaria repleta de graça e luz. Segunda coisa é que ela é temporal, tempo e espaço, e dependentemente é relativo, limitado, vulnerável e corrompido. Mas as duas realidades, elas subsistem no relacionamento de causa e efeito. A eternidade, ela não é um tempo linear que se estende indefinidamente, mas é uma dimensão de tempo, sem tempo, onde Deus reside e tudo é visto, conhecido de uma só vez, simultaneamente. Nada em nossa dimensão, tempo e espaço, foi a causa da sua graça. Nada poderia e poderá mudar a mente de Deus. Nessa perspectiva, conflitantes da teologia, nos configura que o primeiro estudo que nós devemos ter é de Deus, demonstrando, sobretudo, a sua legalidade, legitimidade, autoridade, justiça e amor. A graça nos fala de eleição. Ele foi escolhido por Deus, Pedro diz isso, à medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Ele foi escolhido para nos eleger. Você pode dizer amém? Ele morreu para dar a sua vida. Ele foi feito pecado para nos tornar justo. Ele foi feito um maldito para nos tornar bendito. Ele foi rejeitado para nós sermos aceitos. Foi humilhado para nos exaltar. O Filho de Deus se fez homem para que os homens se tornassem e se tornem filhos de Deus. É esse o preço que foi pago por causa da graça. Se convém que em Deus ame e estime a sua graça, também convém que ele estime e aprecie o louvor da sua graça. E apropriado que se tenha a mais alta estima por si, porém, ele deve ser estimado e apreciado. Amém? Quem é Deus para você? E agora, quando você cantar sobre graça, você vai pensar um pouco mais além, um pouco mais adiante, do que simplesmente um cântico, uma voz que ecoa à noite no santuário. Você vai entender que tudo que existe nesse mundo, para existir, veio por causa da graça. Foi pela graça que nós, o que vemos, que nós ouvimos, que nós criamos, veio pela graça. Eu lembro, professor de filosofia no seminário, ele falava sobre o mundo das ideias, e ele, nas suas falas, ele dizia que alguém viajou lá para o outro lado do mundo, a outra vida,
viu a cadeira, viu o púlpito, e chegou de volta à terra e resolveu criar. Mas isso demanda a dizer que não é verdade. Que tudo que foi criado porque Deus, assim, por sua soberana vontade, o quis criar para o nosso bem-estar. Deus, a Ele, toda graça, toda honra e todo louvor. Lembre-se sempre, em primeiro lugar, não é a paz, é a graça. Então, graça e paz. Amém? Vamos nos colocar de pé. Ontem, eu estava em casa e minha esposa disse, tu tá sabendo o que está acontecendo agora em Israel? Eu disse, não, eu não sou chegado mais nesse negócio de rede social. Aí ela disse, olha aí mandou um videozinho, os drones jogando bombas e mais bombas em Jerusalém. E nós vamos orar pela paz em Jerusalém. Ali é um lugar de transtorno para a humanidade. Hoje pela manhã, eu ouvindo um noticiário, e os noticiaristas, os comentaristas, falando que ontem mesmo houve um pico no preço do barril do petróleo. Você talvez diga, o que eu tenho nada a ver com a guerra lá em Israel? Com Israel. Temos, porque isso afeta a mim, afeta você, sua família, afeta a sociedade de um modo geral. Então nós vamos orar, pedir a Deus que se isso que está acontecendo é prenúncio de sua vinda, que Ele nos dê direcionamento. Se não, que haja paz em Jerusalém. Amém? Feche os seus olhos. Eu convido você nesta hora a levantar a sua voz ao Deus Todo-Poderoso, que tudo criou do nada. O Deus que é o nosso pastor, e o nosso pastor, Ele faz tudo do nada. Que Ele possa, nesta noite, trazer paz a Jerusalém, a Israel, as nações que estão entrando em conflitos com Israel. Queremos, meu Deus, meu Pai, te agradecer por sua graça, graça que por ela fomos alcançados, e por ela fomos eleitos em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por cada família que aqui está, cada irmão, cada irmã, jovem, criança, idoso, por todos, ó Deus. Quero te pedir nesta noite, não porque estamos pedindo, mas porque o fazemos no precioso e maravilhoso nome daquele que é, que era e que haverá de vir a julgar os vivos e os mortos, Senhor da glória, Jesus Cristo. Queremos te pedir pela família que diariamente tem sido bombardeada com
situações negativas para os nossos filhos, nossos parentes, esposo, esposa, para toda a família. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor possa colocar os teus anjos à disposição de cada familiar nosso que esteja necessitado. Aqueles, ó Deus, que estão com problemas de saúde, problemas de finanças, problemas, ó Deus, pessoais, interiores, existenciais. Aqueles, ó Deus, que estão vivendo BCA, que o Senhor possa, nesta noite, visitá-los. Basta, Senhor, um toque teu. Basta, Senhor Deus, assim como o Senhor responde às mais simples orações, que o Senhor nos responda e traga-nos, ó Deus, alívio, conforto, uma semana em que nós possamos vislumbrar as coisas que na semana que passou não foram bem-sucedidas, as coisas se realizando para o louvor da tua glória. Senhor, ensina-nos, como teu povo, a em tudo te dar graça e louvar o teu nome. Ensina-nos, ó Deus, a estarmos diante de ti. Ó Deus, te louvamos e queremos mais uma vez te pedir pela nação israelita, por Jerusalém. Dá paz àquela nação, aquele povo tão sofrido, que há anos e anos sofre, que o Senhor possa fazê-los entender que o Senhor da glória em breve voltará e que neste dia nós, aqui teus servos eleitos, estejamos preparados em nome de Jesus. Amém.